Viviane, boa tarde. Prazer em receber. Eu que agradeço. Eu quero que a senhora nos explique o resultado disso, como é que essa informação está se espalhando, porque há, inclusive, os incrédulos, né? Os incrédulos ficam dizendo, mas como é que pode? Estado do Piauí, quer dizer, eu acho até que é baixa a autoestima mesmo, né? No sentido de conseguir conceber de que nós estamos tendo aí um ganho de imagem positiva perante o mundo. Explique para a gente esse resultado. Ontem eu vi, noticiei aqui, mas a senhora pode detalhar para a gente e nos explicar como isso tudo está se dando. Só a propósito... Parece que o Piauí é o primeiro estado do Brasil a ser reconhecido em trabalho isso mesmo? nessa área. É o primeiro do Brasil? Exatamente. Antes da senhora falar, então, nós temos aí o caso da Águas de Teresina, um caso clássico, né? Nós temos a nova Ceasa e temos os terminais rodoviários. Capital... Teresina, Picos e Floriano. Floriano. Sim, doutora Viviane. Bom, explique para a gente, por favor. Como foi que a gente chegou nesse processo de reconhecimento e de seleção por parte da Unesco e ONU? Nós submetemos no final do ano passado vários projetos nossos para análise. A gente sabe que todo ano a ONU, através da Unesco, eles promovem um fórum de PPP mundial. Isso já acontece? Já acontece todo ano. Mas eles são super rigorosos e criteriosos para escolherem os projetos que fazem parte do top 15. E na viagem, né, na missão para Portugal e para a Espanha, que a gente fez junto com a comitiva do governador, a gente conseguiu explicar um pouco melhor como foram modelados esses projetos, em que fase eles estavam, e o governador explicou, inclusive, o salto que o Estado deu do ponto de vista de indicadores, né, de crescimento econômico, social, e essa apresentação fez toda a diferença para eles. E a gente conseguiu, saiu ontem o resultado, conseguiu ser, o projeto da Nova Ceasa foi eleito como um dos top 15. Vai ser apresentado no plenário da ONU. O Brasil nunca apresentou o projeto na ONU, nunca, é a primeira vez. O país? O país. Tanto que a gente tem que pedir autorização em Itamaraty, eles têm que comunicar, porque como nunca foi... É a primeira vez que um governador de estado vai estar no plenário da ONU fazendo a apresentação. Doutora Viviane, nos explique então onde é que está, na sua visão, a senhora que está convivendo e vivenciando isso diariamente, onde é que estão os diferenciais, os pontos que a senhora poderia ressaltar que culminaram com esse resultado? Bom, eu destaco principalmente a governança. O fato do estado ser um estado com um equilíbrio fiscal, né, orçamentário, faz toda a diferença. Imagina um investidor privado investir numa situação de um Estado que não tem capacidade de endividamento, muito menos de pagamento. Num Estado que não tem governança justa, ou seja, ajustada, não tem princípio de liderança. Aqui o próprio governador lidera o Conselho Gestor, isso faz toda a diferença. Porque aí tem um compromisso sério de Estado. São projetos de longo prazo, nós estamos falando de 30 anos, um contrato de concessão, então... É muito tempo entre gestões, né? Várias gestões. A alternância de poder. Exatamente. Então, se não tiver um contrato firme, firmado com bases sólidas, se a gente não tiver projetos bem estruturados, a ONU nem escolheria para a gente participar do processo se a gente não... chama de projetos bem estruturados? Bem estruturados é projetos bem estudados. Um projeto desse, para ir para a rua, a gente demora pelo menos 8 meses estudando. Faz parte de planejamento, nenhum deles sai sem que a gente avalie a contextualização dele do ponto de vista de infraestrutura dentro de um processo de desenvolvimento de Estado. Quando a gente falou de saneamento, quando a gente tratou as rodoviárias, a Ceasa, está tudo dentro de uma política maior. Então, a gente foi identificando quais os equipamentos o Estado precisava potencializar para melhorar. Porto é um deles, melhorar a capacidade de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Viviane, a senhora está falando, então, quer dizer, entendi a complexidade que a senhora está falando, porque, por exemplo, se concede a iniciativa privada, mas não pode ser só aquela história do lucro. Sim. Quer dizer, o Estado tem que, no contrato, garantir que aquela empresa, digamos, faça as vezes do Estado ali na gestão. E a gente Daí o fato de ser parceria público-privada e não privatização. Exatamente. Não é privatização, né? Não é. Aquela instituição continua pertencendo ao Estado, está concedida por um período, é bem verdade que é um período longo, né? Mas lá na frente deverá voltar ao controle do Estado, pelo menos. Né? E até para definir esse período, os estudos precisam ser muito bem fundamentados. A gente precisa provar que é mais vantajoso para o Estado fazer uma parceria com o setor privado do que continuar como estava. Isso a gente prova com números.
Então, é um processo No complexo. caso da SEASA, por exemplo, que era a antiga SEASA e agora é a parceria com a nova SEASA, né? Qual foi a prova que o Estado utilizou Primeiro, pra- o Estado gastava por ano, tinha que, além das receitas que a AOS arrecadava por mês, o Estado ainda tinha que injetar todo mês capital próprio, quase 150 mil. No final do ano, o Estado chegava a ainda investir lá dentro da SEASA para pagar funcionários, só para pagar funcionário, para pagar alguns serviços, limpeza, transporte, quase 3 milhões. O Estado deixou de ter essa despesa. Além do que, a gente Pronto. pode hoje concluir que lá a situação era realmente complicada, né? Exatamente. Sobre todos os aspectos de organização, limpeza e tudo, né? A senhora está falando aí apenas de um ponto, que é a Eu questão estou falando financeira. da questão financeira. É. Aí a gente SEASA tem avalia... um desgaste perante Tinha. a população, esse é o Tinha. fato, né? E tinha uma questão que a gente avalia, que são os valores qualitativos. O que são os valores qualitativos? Qual era o nível de segurança dentro da SEASA? O nível de limpeza? O nível de organização? Como afetava a comercialização e a distribuição? A SEASA teve um ganho de quase 12% do ponto de vista de comercialização de um ano para o outro. Superintendente, além da SEASA, dos terminais rodoviários, o Estado também estuda fazer PPPs no Parque Zoobotânico e no Piauí Conectado. Como é que anda esses estudos? Piauí Conectado já terminou o processo licitatório, agora vamos para a fase de contratação. Quer ver como é complexo? A empresa já ganhou o processo de licitação já foi homologado e adjudicado, tem 30 dias para a empresa constituir um SPE. O que é isso? Ela é uma empresa, Global Test, que existe, mas para assinar contrato com o Estado, ela tem que constituir uma empresa separada, que é só para esse projeto, não mistura com o capital Ela ganhou a dela. licitação aqui, mas ela agora constitui uma empresa para Isso, gerir esse negócio. exclusivamente. Por quê? Porque não pode misturar para que depois, se ela tiver qualquer tipo de problema na justiça, esse projeto está protegido. Entendo. Então, é complexo, é difícil. A gente gasta muito tempo fazendo isso, mas, assim, no final, quando a gente termina os processos, a gente sabe que eles estão aptos a concorrerem no A1. Viviane, me diga uma coisa, para esclarecer o telespectador. 30 anos, o Tony falou 30 anos de contrato, 3 décadas. Sim. Né? Você tem aí vários governos. 6 vezes 4, Seis, 24, sete, 7 governos e governos meio. e meio. 7 gestões e E meia. meia. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, passou, a empresa ganhou, assumiu, e aí o Estado deixa para lá. Não é bem assim. Quer dizer, há um acompanhamento daquilo que está, para saber se a empresa cumpre o que está estabelecido no contrato. Por isso que o governador criou a agência reguladora. A gente tem nesses contratos a figura dos comitês de monitoramento, que são formados tanto pela concessionária, mas principalmente pelos órgãos do Estado, e tem mais a agência reguladora. Então, o Estado entra com 2 mãos para acompanhar. O que é que o comitê de monitoramento faz? O comitê de monitoramento da SEASA, todo mês vai na SEASA, avaliar o cronograma de investimento, se está de acordo, os níveis de limpeza, o nível de segurança, o nível de atendimento com relação à própria gestão. E esse comitê faz relatórios trimestrais, estão todos no site, relatório trimestral, relatório anual. Esse comitê é escolhido por quem? É escolhido pelo próprio gestor do órgão. O comitê da SEASA, por exemplo, quem é o poder concedente é a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, a Secretaria indica quem são os membros do comitê. Além deles, envolve também a superintendência de Tem parcerias. autonomia para chegar lá e dizer, olha, não está sendo cumprido. As isso regras aqui, estão tudo. no contrato. O contrato tem os anexos que são cadernos de serviços, cadernos de níveis de serviços, indicadores de desempenho que eles têm que acompanhar. Então, assim, Piauí Conectado, por exemplo, a empresa que ganhou, ela tem várias obrigações. Uma delas é começar agora, daqui 4 meses, 380 pontos em Teresina, mais 78 pontos no litoral. Tem que estar aceso, mas tem que funcionar na forma que foi contratado, no mínimo 30 megas, funcionando ininterruptamente, porque a internet fornecida por governo do Estado não é boa, não é de qualidade, para o governo não, na verdade, de uma forma geral. Né? Infelizmente. E a gente tem muito prejuízo para atender o cidadão do ponto de vista de rapidez, né, a resposta é mais demorada. Então, a gente trabalhou nesse projeto com indicadores de desempenho, são 117 indicadores de desempenho. Então, todo mês tem que acompanhar essa verificação. E o pagamento para essa empresa está condicionado a esse desempenho. Doutora Viviane, a gente observa, desculpa, Douglas, a gente observa que no início de todos esses processos há muita polêmica. Há a polêmica jurídica, porque nós temos aí alguns pontos judicializados, nós temos uma rejeição por uma parcela, né, às vezes, da população, daqueles que estão envolvidos diretamente. Há também um acompanhamento disso para ver se isso vai arrefecendo, se as coisas vão se resolvendo.
eu diria, uma boa acomodação nesse sentido? Sim, a gente faz um trabalho em todos os projetos que a gente vai desenhar, a gente tem um mapa de gerenciamento de conflito. Então, essa abordagem com relação ao judiciário, a gente faz levantamento sobre jurisprudências, o que já existe. É muito natural, muito comum que aconteçam esse tipo de questionamentos. É previsível, né? Para nós é previsível. Tá A gente já está esperando a disputa ou é pelo próprio privado, ou é pelo próprio órgão de controle, mas é natural, a gente sabe disso. Até porque, até 3 anos atrás, a gente nem falava nesse assunto. Enquanto que no restante do país a gente já tinha hospital funcionando, escola funcionando, presídio funcionando, aqui a gente nem tocava nele, a gente nem sabia o que era. Então, há pouco tempo a gente entende esse passo, mas a gente tem um trabalho e tem uma responsabilidade, que é dialogar. Doutora Viviane, além dessa linha das responsabilidades, dos direitos e deveres dos empresários que conseguem vencer a licitação e trabalhar numa PPP, as pessoas ficam perguntando às vezes, bom, ganhou aí na Águas de Teresina, ganhou aí na Nova Ceasa, então agora é casa de mãe Joana, digamos assim. O empresário ganhou, pode fazer o que quiser, aumentar preço na hora que quiser. Queria aproveitar para a senhora explicar. Existe alguma regulamentação nesse sentido? Tem a regulação de tarifa, tem sim, tem um acompanhamento. No caso da Água de Teresina, a agência reguladora do município acompanha muito, muito de perto. Não é assim, ninguém privatizou nada. Quando privatiza, é que fica. E ainda assim, mesmo nos casos de privatização, o governo ainda tem o poder de regular, fazer regulação econômica. Tarifas sociais e tudo, né? Mas no nosso caso, que a gente optou por fazer, e essa foi uma determinação do governador, ninguém trabalha com privatização. A gente trabalha com um processo em que o Estado possa continuar e, pelo contrário, ele se fortaleça. Porque aí o Estado entra mais forte porque regula. Doutora Viviane, a gente vê muito a se falar e aqui está a prova, a Ceasa sendo premiada. A Águas de Teresina também teve aquela polêmica no começo, hoje a gente sente realmente a população se manifestando favoravelmente. E as coisas estão acontecendo. Com relação aos terminais, eu não sei, tem um certo silêncio, né? Tem o que é? E é porque eles estão cumprindo as coisas? Estão dentro daquilo que é... Estão. É porque, assim, os terminais rodoviários a Sinarte passou por um processo diferente do processo da Nova Ceasa, né, que foi a contestação e a resistência interna por parte dos permissionários. Não de todos, mas foi. Atrapalhou muito a execução de obra, mas se você for no terminal hoje, comparar antes e depois, é completamente diferente. Teresina, Floriano e Picos? Completamente diferente. Picos vivia dentro de uma lagoa. A obra de drenagem, eles já vão gastando mais de R$1 milhão para poder recuperar o pátio dos ônibus que vivia dentro era praticamente um terreno baldio onde a terra subia na hora que os ônibus chegavam. E nesse período invernoso talvez seja o momento da prova, né? Não tem mais terra. Não tem mais. Está todo pavimentado. Todo pavimentado. Agora, essa capacidade de dialogar e de mostrar para a população os resultados, cada concessionário tem que fazer da sua forma. A gente até agora, fazendo correções de caminho, de rota, a gente já está colocando no contrato algumas obrigações. Nós falamos sobre isso aqui, né? Contratar comunicação, mídia social. Dar publicidade. A população precisa conhecer. Ninguém está conhecendo mesmo, não. Agora, me diga uma coisa. Isso com relação ao terminal, você está falando, né? Terminais, Aliás, o Feitosa passou com uns 3 meses aqui zangado com esse terminal, né? Com o interior do Mas um dia você foi lá e disse, não, tá bom, lá tá melhorando. Melhorou lá daqui. Eu queria só dar um dado para te mostrar o grau de resistência na rodoviária. Eles trouxeram a pedido, inclusive, dos próprios usuários. Tem lá um box colocado do lado de fora da Bob's. Os permissionários, que agora são locatários, começaram alguns, 2. Resistiram. Criaram uma confusão que é para fechar. Para fechar o Bob's. Faz sentido, gente. Não, tinha gente lá que pagava R$5, aí passou para pagar parece que 20 ou 30 ou 40, sei lá, se zangou. Ela pagava R$5. Pô, R$5, meu Deus. Para ter direito lá uma área para comercializar, pelo amor de Deus. Paga 20. Na Ceasa também está acontecendo muito disso também. Uma pergunta que me mandaram aqui. Que a senhora disse que não é privatização, né? O governo disse que não é privatização. Mas 30 anos só não vai ser privatização para quem está nascendo, não? Não, é o conceito, é diferente. Se o Estado, mesmo que fosse 30, 50 anos, a não natureza... tem uma revisão aí no meio disso, não? Assim, tem de vários, repente, aquela empresa... Tem vários. Tá. Quer ver a diferença? Se o Estado hoje decidisse privatizar o terminal rodoviário, eu não estaria aqui nem falando dele. Por quê? Porque o Estado não tem mais poder sobre nada. Não pode ir lá fiscalizar a ação da concessionária, não pode dizer se está bom, se está ruim, não pode mudar a regra.
No caso desses contratos, de 5 em 5 anos existem as revisões ordinárias e as extraordinárias. Eles podem ser até Eles rescindidos. podem até perder o contrato. no Com meio a do caminho. privatização, Agora me explica não. uma coisa bem aqui, por exemplo, no caso da Água de Teresina, que é um investimento grande, né, que eles estão Sim, fazendo. 1 né? bilhão Uma e 700. coisa muito Acho grande. que é o maior, Astronômica. acho que é o maior de todos. É o maior Aí do dentro país. De longe, Douglas. É o maior Aí do dentro país. dessas regras, bem aí, 5 anos, de repente eles deixam de cumprir alguma coisa. Ah, mas nós já investimos não sei quantos milhões e tal. Aí tem as regras no contrato. Se eles deixam de cumprir regras do contrato e obrigações, é tratada a questão da indenização de forma diferente. Não recebe nada. Se é o Estado que deixa de cumprir as suas obrigações e vamos rescindir um contrato, aí a gente vai analisar as regras de indenização a favor da concessionária. Tudo isso está dentro do contrato. Superintendente, por falar em Águas de Teresina, a Gespisa, como é que ficaram os funcionários da Gespisa? A gente tinha informação de engenheiro que ganhava 50 mil por mês. Eles continuam trabalhando na Gespisa, não mudou nada com relação à empresa. A empresa está atuando no interior como tem que estar, porque... Mas a previsão para a interiorização da Águas de Doutor, não houve nenhuma Teresina? diminuição do quadro funcional? Diminuiu, sim. Sim. Foi feito um programa de desligamento. O recurso da outorga, inclusive, serviu para isso, para dar uma reestruturada, senão o Estado não tinha condição de manter. Né? É verdade. Mas, É assim, verdade. tem um processo de estudos também de subconcessão no interior do Estado, mas vai demorar um pouco mais, porque são muitos municípios. Para concluir, falando sobre a Nova Ceasa, ontem foi o resultado. E a premiação? E o ato solene? Quando é que vai acontecer? Vai ser em Genebra? É em Genebra, em maio. Na verdade, é assim, os top 15 são apresentados no plenário da ONU. Então, essa apresentação é feita no dia 9 de maio, Agora? lá na ONU. Agora, dia 9 de maio. E é bom também dizer o seguinte, o do saneamento também entrou. Só que ele não vai ser apresentado no plenário, vai ser apresentado nas câmaras específicas. O que a gente ganha com isso? A gente ganha visibilidade, a gente ganha credibilidade, confiança. Projetos com selo da ONU. Imagine nossa outra carteira e coisa. nosso programa com selo da ONU. Tanto o investidor privado, do ponto de vista de empresas que fazem a operação, quanto o próprio financiador. Agora, deixa só eu dar uma Por favor, estamos chegando ao final. Segunda-feira, a gente está lançando o aviso da licitação do Verdão. Ah, o Verdão. Sim, é a concessão de uso, igual o projeto da SEASA, com vocação específica, para potencializar o ginásio, para que quem ganhar o processo licitatório trate o nosso ginásio como realmente um ginásio de esporte. Qual é o perfil de uma empresa que vai concorrer nesse tipo de... Empresas como várias empresas que já administram estádios e ginásios na Europa. Brasil afora, Europa? Na Europa. Podemos ter até uma empresa de fora do Brasil aqui, né? Sim, muito provavelmente. Muito Aí provavelmente. está na hora, porque o Verdão está lá, né? Tem alguma... Todo ano é Mega inaugurado. estrutura, né? Vai ser estabelecida alguma causa de reforma do Verdão? Ele já está praticamente completamente reformado. O que a gente colocou como investimento é modernização. Modernização para deixar o equipamento estruturado, por exemplo, para eventos internacionais. Aí tem alguns pré-requisitos que Tá eles na hora exigem. mesmo. Eles Já está na exigem, hora. mas assim... Segunda-feira, tá bom. portanto, Segunda-feira já tá à Resumindo, disposição. vai virar uma arena multiuso. É bom que se diga Exatamente. também que a Prefeitura de Teresina está na rota das PPPs também, né? também. Esses terminais aí todos, sem falar de muitas outras coisas. Você falou em zoobotânico, né, doutora? Tem Exatamente. zoobotânico, tem o Piauí Conectado, que é a internet de graça para a A população. gente tem o Piauí Show de bola. Conectado que está contratado, né? A gente está trabalhando o Verdão, terminando agora o Centro de Convenções também, que é para a gestão do Centro de Convenções. Muita coisa acontecendo. 23 projetos na carteira. Doutora Viviane, muito obrigado. Parabéns Eu à que senhora. agradeço Sei que mais uma essa vez. missão da senhora aí é espinhosa, mas parabéns pela forma como a senhora vem conduzindo.